Bem-vindos e bem-vindas, pessoas que querem crescer na carreira, se destacar no mercado, transformando resultados. Eu sou o João Alípio e o nosso tema da conversa de hoje é sobre caminhos de desenvolvimento para profissionais especialistas e generalistas. A gente vai entender o conceito do que é cada um desses caminhos, quais são os prós e contras, se existe alguma vantagem, em que condições você ser um especialista ou um generalista é mais favorável e, principalmente, será que são dois caminhos realmente antagônicos ou existem pontos onde você pode otimizar o seu tempo, o seu esforço e aproveitar pelo menos um pouco desses caminhos para fazer uma carreira de mais sucesso? Eu estou baseando essa nossa conversa, além dos meus 30 anos de experiência em empresas de grande porte, tanto nacional quanto multinacional, em várias conversas que eu tive com executivos de RH e diretores de várias posições que estavam contratando. E eu ouvi deles o que eles desejavam para os novos talentos que eles estavam querendo atrair. E como essa questão de você ser um especialista ou generalista influenciava na decisão que eles iam tomar no processo de seleção deles. Então, vem comigo que vamos começar a alinhar os conceitos. Vamos começar entendendo o que é um profissional especialista. Uma boa definição que eu gostei de especialista é dado pelo Dr. William Mayo, da clínica, a famosa clínica Mayo nos Estados Unidos, um cirurgião muito respeitado, que falava que um especialista é uma pessoa que aprende e conhece cada vez mais sobre cada vez menos. Parece ser meio contraditório, mas é bem específico do que é uma boa definição do que é um especialista. Para você ser especialista, você precisa mergulhar profundamente num foco de conhecimento, de entendimento. Você precisa conhecer todos os princípios, os fundamentos teóricos, a filosofia, se estiverem envolvidas, a prática, enxergar aquele foco sob várias perspectivas, entender o que é mais favorável, menos favorável sobre cada condição. E isso você precisa fazer sob um foco muito específico, muito bem definido, porque o volume de conhecimento que você tem à sua disposição é tão grande que mesmo para mergulhar num ponto muito determinado, você vai ter um trabalho, um investimento de tempo, esforço e até de recursos muito grande. E fazer isso para tudo você não vai conseguir, então se você se tornar um especialista em tudo, você não vai ser especialista em nada. Então vamos ver um exemplo. Você pode ter uma área de conhecimento chamada marketing. Marketing tem uma infinidade de campos e opções para você trabalhar. Você pode ser focado em marketing digital, que mesmo assim ainda é um campo gigante. Você pode estar focado e ser um especialista em marketing digital para varejo de moda feminina. Cara, aí você tem um nível de conhecimento, de especialização, de foco, que realmente te permite mergulhar profundamente nesse tema que você escolheu. Por exemplo, quem são os clientes desse mercado de moda feminina? Quem são os fornecedores? Como é que eles estão se conversando dentro do ponto de vista de marketing, como você descobre as necessidades, as dores, o que atrai realmente o teu público para esse segmento de mercado. Você pode ser até mais focado em segmento de moda feminina para grandes lojas de varejo ou para lojas de varejo virtual. Quanto mais focado você for, mais profundamente vai ser seu conteúdo, o seu entendimento e principalmente mais você vai ter a chance de ser reconhecido pelo mercado ou pela sua empresa, se você estiver trabalhando, como a referência, a autoridade sobre aquele assunto. E o que acontece quando a gente é reconhecido como a autoridade de um assunto? A gente, além de passar a ser respeitado, a gente é valorizado, tanto profissionalmente quanto do ponto de vista de reconhecimento financeiro e progressão na carreira. Então, a grande vantagem de você se tornar um especialista, para ser um especialista você vai precisar de foco, é isso, é o reconhecimento e você se tornar a referência e autoridade de um determinado assunto. Por outro lado, vamos ver agora o que é um generalista. Um generalista é uma pessoa que, ao invés de mergulhar profundamente numa área de conhecimento, ele vê um conhecimento distribuído ao longo de uma cadeia, de um
processo de negócio de um determinado mercado, onde ele vai ter várias especialidades, que a gente poderia chamar de áreas ou de funções, se interrelacionando para gerar um resultado final. Então, o especialista olha esse conjuntão, desde alguma entrada que vem de mercados, fornecedores, até a geração de uma solução. E ele consegue entender esse fluxo de uma forma interconectada, de uma forma holística, de uma forma completa. Então, o que faz o generalista? Ele está preocupado não só em entender as partes, onde ele vai entender de uma forma superficial, porque o conhecimento profundo é do especialista, mas principalmente a interface, a interconexão entre uma parte e outra. E muitas vezes os problemas da empresa não estão apenas no detalhe, na especialidade técnica, né, solucionar pontualmente. Ela está justamente na comunicação ou na integração entre uma área e outra. Às vezes, a forma de trabalhar de alguém no começo de um processo tem um impacto profundo no final. Só que essas duas áreas não se conversam, não por maldade, mas simplesmente porque elas não têm contato, e essa falta de contato faz a empresa como um todo e o cliente no final terem problemas. O que faz um profissional generalista? Ele consegue trabalhar com todo mundo nessa visão ampla e com isso dar soluções que são mais integradas. Se precisar de uma solução técnica muito profunda, o que ele precisa? Ele precisa integrar um especialista para que essa solução funcione bem no conjunto. Então, agora a gente entendeu essa definição, mesmo que assim, um pouco macro, mas que atende perfeitamente a nossa necessidade para começar a dar o nosso próximo passo. Então, o que é um especialista e o que é um generalista? Para fechar a definição de especialistas e generalistas, eu queria que você pensasse em dois Steves, os dois Steves da Apple, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Esses dois Steves que a gente conhece de filmes ou da história da Apple, e dos dois tem grande admiração, eles tinham perfis bem diferentes. Vamos começar pelo Steve Wozniak. O que ele era? Ele é aquele cara técnico, né? Que até a cara dele a gente consegue imaginar com aquela barbinha, ele mais fofinho, com uma camisa branca cheia de canetas. Era o cara apaixonado pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pelo produto, aquele cara mergulhado para dentro da empresa. No filme, se vocês viram o filme do Jobs, tem uma cena onde o Steve Jobs está lá fazendo um lançamento e ele entra pedindo que ele, o Steve Jobs, né, faça um reconhecimento para a equipe do Apple II por causa da importância do produto. Então, claramente, alguém que está mergulhado num foco mais tecnológico, mais profundo e que tem uma contribuição enorme dentro da empresa. Por outro lado, o Jobs, o que ele tinha? Ele tinha uma visão ampla de mercado, até numa frase dele que representa bem isso, o conectar os pontos, né? Vários pontos que ao longo da história, ao longo do tempo, você acaba vivendo, você depois consegue conectar e aproveitar isso de uma forma mais horizontal. O Steve Jobs não estava olhando o detalhe da tecnologia ou de cada uma das partes, mas ele olhava o conjunto das necessidades do mercado, das tecnologias e conectava isso. Você vai falar que um é melhor que o outro? Você pode dizer que admira mais um ou outro, mas vamos lembrar, os dois são profissionais de extremo sucesso, de profundo reconhecimento e tanto num caso como o outro, os dois não ficaram milionários, eles ficaram bilionários por causa de todo esse sucesso que eles tiveram. Então não tem um caminho certo e um caminho errado, ou um melhor ou pior de forma absoluta. O que a gente tem é uma escolha baseada no teu estilo pessoal, nas oportunidades que você tem para começar a trilhar. Então vamos começar a ver isso. O que a gente pode fazer para dar o próximo passo? Agora vamos avaliar como eu me desenvolvo num caminho ou no outro. Vamos começar pelo especialista. Hoje, com o Google, com toda essa facilidade de acesso à informação, a gente tem uma grande quantidade de conhecimento à nossa disposição. Só que a maior parte das pessoas, o que vai fazer? Vai entrar no Google, fazer uma pesquisa, pegar alguns artigos, ler o tópico, o resumo na Wikipédia e vai ter uma visão muito rasa de tudo que a gente pode conhecer. O que faz o especialista? Ele vai muito além disso. O especialista é uma pessoa que não só se dedica, mas ele gosta, ele mergulha profundamente no estudo completo das coisas, de cada um dos temas. Ele
vai na fonte, né, bibliográfica que tem, quando alguém comenta alguma coisa, vai procurar. Ele conhece de uma forma muito, muito superior ao conjunto das pessoas que estão em volta dele. Ele também busca pontos de vista diferentes. O que eu quero dizer com pontos de vista? Normalmente você tem uma linha principal, ou que a empresa segue, ou que você segue, mas você olha o mesmo problema, a mesma situação por diversos ângulos e avalia o que tem de positivo e negativo em cada um desses ângulos naquela tua área de especialidade. Isso vai para você ter uma visão mais ampla de ter alternativas para tratar um problema, uma situação, uma oportunidade em um determinado contexto, porque você tem mais ferramentas, mais conhecimento para mergulhar. Além do mais, você tem a prática. Tem até um mito, né, uma lenda urbana que diz que para você ser especialista em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas de prática. Não sei se são 10 mil, 5 mil ou 20 mil, mas uma coisa é certa, você precisa ter muito tempo trabalhando com alguma coisa para poder vivenciar situações diferentes, condições diferentes, para não só ganhar habilidade de fazer as coisas, mas ter um conhecimento e entendimento dos contextos, de situações variadas sobre o mesmo tema, que vão te fazer ter um grau de conhecimento, de participação e mais tarde de reconhecimento e crescimento muito superior. Por exemplo, eu trabalhei na Embraer muito tempo e o desenvolvimento de um avião é uma coisa que leva aproximadamente 5 anos, mas o ciclo de vida de um avião pode chegar a levar 20 ou 30 anos. Então, quando que eu chamo de ciclo de vida, é o seguinte, uma coisa é você conversar com o cliente, ir desde o comecinho e bolar o que era o projeto, como ele deve ser, depois sentar numa prancheta eletrônica, desenvolver isso, testar, colocar para voar, depois tem um outro período que vai durar lá 20, 30 anos do cliente usando aquilo, depois de um tempo o avião começa a ficar desatualizado, como é que você atualiza, e depois ele chega num final de vida que você tem que tratar o que vai ser feito com aquele avião quando ele foi aposentado. Então tudo isso é parte de uma experiência que você vai ter se você quiser ser realmente um especialista no ciclo de vida da sua aeronave, né, do mercado aeronáutico. E isso leva algum tempo para a gente ter. Então, o desenvolvimento da especialidade, ele vai depender dessa chance que você tem de enfrentar, por exemplo, problemas. Problemas, para quem ser especialista, é uma mina de ouro, literalmente. Quando você tem um problema, é alguma situação que não foi bem tratada, você dá um passo atrás, entendeu o que aconteceu, qual foi a causa daquilo, qual é a situação, qual a solução que você vai dar e como previne aquilo, cara, te dá um grau de desenvolvimento fantástico, muito superior à maior parte das pessoas que tenta, né, apagar como se fosse um bombeiro e passar por cima do problema e seguir em frente. Então, esse é o foco de desenvolvimento de um especialista, não só acadêmico ou em corporações formais, digamos, de educação, que é muito importante, mas também com muita especialização, a leitura, estudo prático e a experiência. Então, para você ser especialista, pega tudo que você aprendeu, testa e tira as suas conclusões disso. E quando você fizer isso com um grande volume de conhecimento, um grande volume de prática, você vai ser o cara respeitado, destacado e referência e autoridade naquele assunto. E o generalista? Bom, o generalista não pode se dar o luxo de querer mergulhar profundamente em detalhe, conhecer tudo, de cada uma das partes do que ele está tratando nessa visão geral. Por quê? Porque senão o tempo que vai demandar dele, o grau até de memória mesmo, para ele conhecer e entender tudo isso vai ser tão grande que vai ser impossível. Ele vai terminar a vida dele e não conseguiu pegar simplesmente uma cadeia de processo de negócio ou uma área de mercado inteira e dominar tudo que tem para conhecer no grau do que de especialista quem está falando, né? Se há referência em tudo. Então, o que faz o especialista? Ele tem que dominar a capacidade de enxergar o todo. Então, eu falei muito no foco, né? Ele tem que sair de perto, onde você vê muito detalhe, e começar a abrir seu campo de visão para enxergar aonde começa aquilo, onde nasce aquele processo, aquele negócio, e aonde termina. E quais são as interconexões que tem com outros processos, com outros mercados, com outras realidades. Tudo isso dentro de um contexto que é muito mais amplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver a transformação que, por exemplo, um processo causa numa entrada até chegar num produto do cliente. Então, vamos pensar. Eu falei do exemplo do marketing digital, né, onde a pessoa especialista, ele ia ser o grande especialista de marketing digital para moda feminina em varejos de grande porte.
Então, bacana, ele aprendeu tudo isso. Como é que um generalista olharia? Ele olharia a cadeia do varejo como um todo, quem são os fornecedores, quem produz essa moda feminina, como é que ela é transportada, como é que é o processo logístico, como é que eu comercializo, como é que eu uso os canais de marketing, não só o digital, mas os vários tipos de canal para atrair o cliente, como é que o cliente compra, depois que ele comprou, ele precisa suporte ou não, e depois que ele fez isso, como é que eu gero o resultado e mantenho isso vivo? Então, essa cadeia é gigantesca e eu posso pensar em várias interconexões. Então, falei da produção. A produção, ela pode ter uma fase de design, né, o design de modas, né, o estilista, ele tem os fabricantes de matéria-prima, ele tem a própria mercado, né, onde que vai se produzir. Então, tudo isso se conversa para, em algum momento, chegar uma roupa lá na loja, no pendurar, ou está à disposição lá no site dele para ser entregue. Quando você pensa no processo logístico, toda a entrega, movimentação, como que é a loja? O que é questão de layout? Você vê quanta especialidade tem. Imagina uma pessoa só dominar tudo isso. Mas uma pessoa consegue olhar esse conjunto, né, ligar os pontos completos disso e entender como que um problema de logística aqui no começo da tua linha de produção está afetando a satisfação do cliente lá no final, na hora de entrega. Como que isso impacta, por exemplo, o custo geral? Como que você, com tudo isso, está se diferenciando ou não dos teus concorrentes? Que oportunidades em tecnologias você podia trazer para dentro do seu negócio que ia transformar essa cadeia de uma forma única, inovadora, absolutamente diferenciada? Então, qual que é a grande competência? É enxergar o conjunto, entender os grandes resultados e traduzir isso ao longo da cadeia. E a palavra tradução para um generalista é uma coisa muito positiva, porque muitas vezes, até entre níveis hierárquicos, mas principalmente entre áreas da organização, tem uma dificuldade de comunicação muito grande, porque os especialistas de cada área tendem a ter uma linguagem própria. Então, quando alguém fala alguma coisa aqui, esse outro traduz na cabeça dele, na linguagem dele, de uma forma que normalmente ou algumas vezes é diferente e acaba criando conflito. Então, um bom generalista que conhece esse mundo como um todo, ele consegue fazer duas coisas. Explicar para o cara, por exemplo, da produção, o que o cara do comercial está precisando para realmente poder chegar no mercado, passar as dificuldades do cara da produção para o cara de marketing comercial e começar a integrar essas coisas que os especialistas às vezes têm muita dificuldade. Outra coisa que pode te dar um poder muito grande é entre níveis hierárquicos. Eu já ouvi muitas vezes a seguinte conversa, o presidente da empresa comentando que o pessoal da operação, e quando eu falo operação é gerente, o pessoal que tem até um nível, mas ele está na operação realmente, não entende o que ele está pedindo, as prioridades do negócio, e o cara de baixo comenta que, poxa, o presidente de uma empresa não entende, a gente está pedindo, está dando solução e ele não dá apoio e prioridade. Mas não é porque um não está concordando com o outro, um não está entendendo, então o outro. Então, você como um generalista que consiga ver isso, você pode dominar essa tradução de linguagem e ser o elemento que faz toda essa cadeia funcionar de uma forma mais azeitada. Bom, bacana, mas agora a gente quer dar mais um passo. O que eu podia fazer de concreto para aprender, por exemplo, a desenvolver essa visão mais sistêmica, essa visão mais generalista? Se eu quisesse dar um passo nisso, por onde eu começaria? Minha recomendação é que tem um caminho que é muito positivo para você dar o primeiro passo, porque primeiro ele é simples de entender, segundo, mesmo nos estágios iniciais, quando você começa a trabalhar, você já gera valor para o negócio, você já consegue tirar coisas práticas, as pessoas se interessam por isso, que é através do entendimento, realmente do reconhecer como funcionam os processos da empresa, de um negócio, seja ela uma área de serviço, industrial ou administrativa. Principalmente o pessoal de áreas administrativas pode tirar uma vantagem muito grande disso, porque essas áreas são menos afetadas, né? Tem menos essa cultura de processo, que em áreas, por exemplo, industriais, normalmente já é mais comum. E como é que você faz isso? Minha recomendação é que você realmente pegue papel ou eletrônico. O papel tem a vantagem de ser uma coisa mais inclusiva, assim, pelo fato de ser visual, as pessoas estarem juntas, é muito favorável você fazer no meio físico. Por outro lado, se você está num ambiente descentralizado, você vai precisar de virtualizar isso, né? Passar de alguma forma para permitir a participação de pessoas que estejam geograficamente descentralizadas. Mas vamos pensar
uma forma bem simples aqui. Pega uma folha de papel, realmente, uma folha grande, e conte um filme do que acontece no seu processo. Então, se você está olhando o processo da empresa como um todo, como eu comentei do processo de uma loja, né? Então, como é que nasce a entrada de um produto na empresa? Como é que eu faço o pedido disso? Para onde vai? Quem que pediu? Por que que pediu? Então, pega e vai contando essa história. Então, o que eu recomendo para você? Divida algumas áreas que são responsáveis. Começa com áreas maiores, do tipo marketing, vendas, produção, loja, administrativo, então não entra ainda muito no detalhe, e vai contando primeiro em grandes etapas. O que eu sugiro para você? Eu vou fazer assim com a mão, de um tamanho assim que você, olhando com uma olhada de cabeça, assim, mexer, você consegue ver o processo como um todo. Então vai ter, sei lá, uma dúzia, 2 dúzias de grandes atividades. Você entendeu o conjuntão desde a hora que, por exemplo, eu faço a encomenda de uma coleção lá para minha loja de roupa feminina, até a hora que eu entrego o meu produto para as minhas clientes ou os meus clientes, como é que são as grandes etapas? Quem está se conversando? Eu te garanto que esse tipo de visão, mesmo muito simples, poucas pessoas têm dentro das empresas, e que esse entendimento às vezes já dá saltos de discussão, de conhecimento e amadurecimento muito grande. Mas normalmente isso não é suficiente. Então, quando você começa a detalhar, às vezes esse mapa pode ficar muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo, ocupar muito mais de uma parede. Isso é até bacana do ponto de vista estético, eu diria assim, fazer um mapão onde todo mundo se enxerga lá dentro, mas fica às vezes tão grande, que você não consegue fazer um fim prático de, por exemplo, discutir oportunidades, pôr equipes trabalhando juntas. Então, o que eu recomendo? Pega um bloquinho, um pedaço desse processo e faz essa mesma atividade. Detalhe um pouco mais quem são as áreas e começa a navegar contando um filme. Quando eu falo contando um filme, pega um caso real, pega uma coleção da tua loja que foi feita. Como é que foi o processo? Como é que aconteceu isso ao longo do tempo? Você pode até falar, mas tem vários casos. Cara, isso não é problema. Você pode fazer várias dessas descrições. Quando você ouve as pessoas contando um caso real, você começa a aprender as dificuldades que as pessoas têm, o que aconteceu, que tipo de ideia elas têm na cabeça. E quando elas contam isso, as dificuldades, as dores que ela tem, você consegue ver que talvez no teu processo de integração possam aparecer soluções. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, talvez até em outro vídeo, falando que como eu posso transformar esse processo e gerar resultado. Nesse primeiro momento, eu recomendo que você mantenha a tua prática no conhecimento do processo. Então, comece a descrever processos. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar uma surpresa para você no final do vídeo. Eu vou comentar com você uma solução simples e gratuita, antes que você fique preocupado, para você aprender esse passo básico para você começar a poder trabalhar. Então, vamos começar a discutir processos e enxergar e compartilhar esse conhecimento com toda a organização. Nisso, você vai ter feito 2 coisas. Primeiro, você se desenvolveu do ponto de vista de criar uma habilidade básica para ser um generalista. Segundo passo, você assumiu uma liderança de um projeto que pode ter sido até sua iniciativa, você trabalhou para fazer isso, então você começou a ganhar um outro tipo de reconhecimento que vai ser muito favorável para o seu crescimento profissional também. Agora, eu falei do generalista, dei a visão de processo, que é uma coisa que fica muito fácil de ligar, mas eu diria, se você for um especialista e quer ter um diferencial na sua carreira, também faça isso. Não como uma profissão, digamos assim, ou como tua ferramenta principal de trabalho, mas se você utilizar uma visão macro de processo, uma visão realmente onde você enxergue como a sua especialidade está recebendo entradas de áreas anteriores e como as áreas depois de você estão usando a tua especialidade, você vai ter, cara, uma chance de melhorar em 2 formas. Primeiro, internamente, o que eu poderia melhorar na minha especialidade para atender melhor o resultado? E vou dizer uma coisa que eu já vi também muitas vezes. As pessoas muitas vezes têm dúvidas, dores e problemas de coisas que você já tem a solução pronta. Elas simplesmente não sabiam que você tinha essa coisa disponível. Quando você mostra essa visão zona macro para as pessoas e conversa, você tem solução. Então, as pessoas vão ver que você é um solucionador de problemas. Você é um cara que tem
muito a agregar. Então, você criou uma visão horizontal, mas o teu diferencial como especialista cresceu muito. Então, por isso que eu defendo. Essa visão de processos é muito positiva, tanto para o generalista, que é a base de trabalho realmente, quanto para o especialista. Se você quer ser um profissional realmente desejado pelo mercado, porque é um transformador de resultados, eu recomendo que no começo da sua carreira você não tenha muita pressa para se focar como especialista ou generalista. Eu recomendo que você vá desenvolvendo, vá mapeando o seu ambiente da organização e do mercado, vá entendendo as suas preferências, os resultados que você consegue ter em cada caminho e vá moldando gradualmente a sua evolução até você definir se você quer um caminho ou outro, qual combinação você vai fazer. Para te ajudar nisso, eu trouxe aqui alguns pontos principais de um artigo da revista Forbes, de março de 2020, de Kumar Abhishek, que é um executivo do mercado que falou justamente dessa comparação entre especialistas e generalistas. Ele trouxe algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa é até o próprio nome do artigo dele, que é um dos últimos pontos que ele coloca, que é o vencedor não leva tudo. Ou seja, não tem um caminho certo onde quem seguir vai realmente atingir o máximo e aquele caminho é o certo para todo mundo e para todas as empresas. Não. Todas as empresas vão precisar de especialistas e generalistas e conforme cada contexto, cada momento, pode ser que a necessidade esteja mais num ou mais no outro, mas sempre dos dois. Então sempre vai ter espaço para essas duas tipos de profissionais. Um ponto que ele coloca é que a questão da formação, da graduação realmente na escola, né, o teu título que você veio da universidade, tem cada vez menos impacto na tua carreira futura. Pelo amor de Deus, não é que não tem importância. Vai se formar, faça a tua escola, mas que isso na hora de preponderar se você vai ou não progredir mais ou menos na tua carreira, tende a não ser uma coisa tão importante na maior parte das situações. Pelo outro lado, a sua disposição em investir em cursos de certificação, de conhecimento, isso vai sim fazer muita diferença. No mesmo artigo, ele cita um trabalho da McKinsey, uma grande consultoria multinacional, que diz que a maior parte das empresas com quem a McKinsey trabalha, e numa grande pesquisa que eles fizeram, relatam uma grande deficiência interna de formação, de atualização das pessoas. Então, a necessidade dos profissionais se atualizarem, desenvolverem, fazerem cursos ou terem até certificações específicas, está sendo uma coisa que é muito valorizada nos dois caminhos. Então pensa nisso. É importante, faça a melhor faculdade ou universidade que você puder, mas não para por aí. Tem que ter um processo de desenvolvimento continuado. Outro ponto que é bem interessante que ele coloca é que o mercado de trabalho atual, você mudar de carreira, de segmento, às vezes até radicalmente, não só hoje não é uma coisa estranha, como é até positiva. Então, se você começou num caminho, seguiu por ele, está tendo até algum sucesso e decidiu que quer mudar de carreira, mudar totalmente de indústria, é uma coisa que é vista com muita tranquilidade e tem muitos profissionais que se beneficiam disso. Inclusive, na avaliação deles, os presidentes da empresa tendem a ter uma carreira que tem mais variação entre áreas, segmentos e mercados do que aquelas pessoas que acabam ficando em alguma área da empresa, né? Não chegam ao topo da empresa. Presidentes tendem a ter uma visão generalista e de ter variado muito de área. Quer dizer que eu, como diretor ou vice-presidente, não vou ser feliz? Pode ser muito feliz e até ter sido o grande especialista daquela área, mas quanto mais você sobe, mais vai demandar você entender o negócio, ter uma visão mais ampla. Outro ponto muito interessante, esse talvez o que te chame mais atenção agora se você está em começo de carreira, é a velocidade de desenvolvimento dos dois. Especialistas tendem a crescer mais rápido. O generalista, até por essa necessidade de entender contexto, de ter mais áreas, tendem a demorar um pouco, mas depois de um certo tempo eles tendem, digamos assim, a ultrapassar, ganhar mais tração na sua carreira. Então tem uma diferença de tempo das coisas para elas acontecerem. Por outro lado, eu vou dar uma percepção minha das conversas que eu contei que eu tive estou tendo, né, com pessoas de RH e diretores de empresa.
A impressão que eu tenho é que a oferta, né, no mercado e dentro das empresas de especialistas é maior do que de generalistas. Então, o generalista, o profissional generalista é um pouco mais escasso. Por outro lado, isso no meu lado de consultor, eu trabalho com consultoria, eu vejo muito problema na empresa, onde não acontece por falha em cada uma das caixinhas, né, em cada uma das especialidades, mas muito mais na comunicação e na integração entre elas. Então, a necessidade de ter profissionais generalistas para poder alinhar, fazer os processos, os negócios funcionarem, é uma coisa que tem bastante demanda atualmente. Quer dizer que isso é para sempre? Não. O mercado muda, as necessidades mudam e isso pode mudar também. Inclusive, o contexto que você está vivendo hoje na tua empresa ou na empresa que você deseja de trabalhar, você vai precisar de estar constantemente antenado no mercado, pensando o que está acontecendo e ajustar a sua carreira ao longo disso. Mas essa visão básica de você dominar processos de uma forma mais ampla, que você pode usar tanto como para ser um especialista quanto para ser um generalista, é uma coisa que eu recomendo que você olhe com carinho, porque isso pode te dar um grande diferencial em qualquer situação e eu te diria na maioria das empresas. Vou te contar uma vivência, um caso pessoal que eu tive, como mostra que essa sua capacidade de enxergar um processo, trabalhar com as equipes realmente pode fazer uma grande diferença para você se criar algum nível, digamos assim, pelo menos de simpatia no grupo executivo da empresa. Eu trabalhei muitos anos na Embraer e durante algum tempo eu fiz projetos da Embraer com outras empresas. E eu tive o prazer de fazer um grande projeto com uma equipe da Petrobras. E eu não entendia absolutamente nada do mundo de petróleo, mas a equipe da Petrobras entendia muito. E foi num determinado processo e nós juntamos um grupo muito grande de pessoas e conseguimos juntar as partes, né, conectar os pontos. Então eram vários especialistas, muitos deles trabalhavam muitos anos juntos, mas alguns deles nunca tinham se conversado, né, nunca tinham visto o conjunto da obra pronta. E foi uma coisa enorme, um mapa gigante, que era um processo realmente muito grande, a gente fez um trabalho muito completo de entendimento disso. Conforme o trabalho evoluiu, nós tivemos que fazer uma apresentação para o grupo, né, de executivos, diretores que estavam envolvidos. E assim, no começo eles olharam aquilo com uma cara assim de satisfação, de ver aquele conjunto, né? As pessoas gostam de ver a complexidade do seu trabalho e nos dirigiram uma pergunta assim: nossa, que bacana, há quantos anos vocês estão no mundo do petróleo? Pensei que vocês fossem, né, do mundo aeronáutico. E a gente falou que não, que, cara, o primeiro contato que a gente tinha, pelo menos eu tinha, nós tínhamos com aquele conjunto, né? Eles falaram, não, porque vocês falam com tanta naturalidade, parece que vocês estão há muito tempo aqui. E, na verdade, o que a gente fazia era repetir o que eles tinham nos explicado. A gente não conseguiria de forma nenhuma dar um nível de detalhe abaixo, mas essa visão de conjunto que a gente construiu e que a gente conseguia passar era uma coisa riquíssima que ninguém tinha lá dentro. E eu vou dizer para vocês, essa situação é muito comum. Se você realmente montar um mapa e conseguir contar para as pessoas como que elas trabalham de forma integrada no conjunto da obra, é uma coisa que poucas pessoas vão ter, que vão te diferenciar. Mas você pode até pensar assim, poxa, mas bacana, você tinha no livro, né, uma posição que podia fazer isso. Eu vou dizer para você que isso é uma grande vantagem para quem está começando na carreira também, porque esse é o tipo de trabalho que não exige posição hierárquica formal. Você vai precisar de apoio, de patrocínio, mas uma pessoa pode trabalhar como um líder de projeto para fazer isso, sem ser supervisor, gerente, diretor, nem precisa ser presidente da empresa. Eu vou dizer que, pelo contrário, para você integrar as pessoas, você ter uma posição que não, digamos assim, não ponha nenhuma ameaça formal ou informal para elas, é muito favorável. E isso vai te dar a chance de fazer uma prática de uma coisa que vai ser muito importante para você, a prática da liderança. Porque você vai ser um líder informal, coordenando esse time de pessoas e depois devolvendo para elas uma coisa que vai ter muito valor. Então, sim, é uma ferramenta de desenvolvimento, né, nesse campo, mas também para você começar a praticar alguns aspectos de liderança. Eu comentei, né, que eu ia deixar alguma coisa especial para vocês. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre mapeamento, eu digo um pouco mais porque vai ser um resumo, apesar de ser feito com muito carinho, mas um resumo de um e-book sobre mapeamento de processo. Eu preparei
Os pontos principais, ele é gratuito, você não tem que ter nenhum tipo de investimento, nada, a não ser o teu tempo e interesse, se você quiser dar esse primeiro passo. Eu vou deixar disponível aqui na minha bio, ou como eu vou distribuir esse conteúdo em mais de uma plataforma, aqui embaixo vai ter alguma descrição de como você pode acessá-lo. Então, se você quer realmente começar a caminhar para, seja no caminho de especialista ou generalista, e aprender mais sobre esses assuntos, eu te convido a participar aqui comigo e compartilhar os seus interesses, as suas experiências e até as dúvidas, o que você quiser que a gente converse junto aqui nos próximos encontros. Então, se você quer realmente ser desejado para o mercado, ser um transformador de resultado, vamos junto nessa jornada.